Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, neste dia, sexta-feira, aí onde está, na circunstância concreta da sua vida. Neste dia em que, segundo uma antiquíssima tradição da Igreja, sexta-feira, dia de penitência, dia de sacrifício, dia de jejum, não é um preceito, é uma proposta de santificação. Êxodo capítulo 22, versículo 30, nos diz: sejam santos para mim. E tudo isto conduz a nossa alma e o nosso coração a vivermos este encontro com o Deus da vida, e este encontro santificará e purificará a nossa existência. Aí onde está, ore comigo, ore connosco ao Deus que é luz para as nossas vidas, luz para os nossos passos. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo Paráclito Consolador. Amém. Caro irmão e caro irmão, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. São Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, Jesus, chegado à sua terra, ensinava na sinagoga, de modo que todos se enchiam de assombro e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Estavam escandalizados com ele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria e em sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da falta de fé daquela gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caro irmão e cara irmã, que rico Evangelho, que palavra poderosa. Eu estive aqui a anotar, enquanto meditava a palavra do Senhor, que palavra rica neste dia. E lembro-me de ter feito uma catequese na Póvoa de Santo Adrião, aquele grupo que reunia as terças-feiras, e fiz uma catequese sobre os filhos de Maria. É um tema que os protestantes recorrente usam para dizer que Nossa Senhora não é virgem depois do parto. Os evangélicos, os protestantes, os jeovás, todos eles contra a nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, aquela que está sempre connosco e caminha connosco na nossa história. Ela que é nossa Mãe. E, portanto, eu acho que o tema de hoje, se quiséssemos dar um tema ao Evangelho deste dia, é exatamente este: os filhos da Virgem Maria. E esta passagem que acabamos de ler pode estar em relação com São Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde o evangelista apresenta também aqueles que são, segundo os evangélicos, os filhos, os supostos filhos da Nossa Senhora. Aqui o texto nos diz de maneira muito clara: os irmãos não estão, como se chama a sua mãe Maria, não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Mas a verdade, caríssimos irmãos e irmãs, sem entrar naquela resposta clássica do termo irmão no contexto hebraico, que era transversal para as diferentes relações
tanto primos como Abraão, que chama a sua irmã, a Sara, sua esposa. Abraão chama o seu sobrinho Lot de irmão, sem precisar entrar nesse discurso. Se formos a Bíblia e com a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 20, nós encontramos Maria, irmã da Virgem Maria, que é mãe de Tiago e José. São João, capítulo 19, versículo 25. Nós encontramos Maria, irmã da Virgem Maria, que é mãe de Tiago e de José. Mas é verdade que a Bíblia fala de 2 Tiagos. Então, se formos a carta de São Judas, capítulo 1, versículo 1, vamos perceber que Judas, não Judas Iscariotes, este Judas, do capítulo 1, versículo 1, é irmão de Tiago. Ou seja, encontramos a mãe dos referidos Tiagos a quem os protestantes, os evangélicos e os jeovás dizem que são filhos da Nossa Senhora. E ao mesmo tempo o outro Tiago, que é filho de Zebedeu e é irmão de João, que encontramos em São Mateus, capítulo 26, versículo 56, ou então em São Marcos, capítulo 3, versículo 17, onde encontramos a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, Maria não era esposa, ou seja, Nossa Senhora Virgem Santíssima não era esposa de Zebedeu. Portanto, esse Tiago tem a sua mãe. O outro Tiago também encontramos que é irmão de Judas e que é servo do Senhor, vai dizer ele na carta, que não é filho da Virgem Maria, nem filho de José. Simão, não sei, Simão, sim, que é aqui o texto nos diz, Simão é cananeu, portanto não pode ser irmão do Senhor. Não sei se me posso perceber. E assim, de maneira muito rápida, a catequese e este momento é breve. Talvez volte a fazer um momento de encontro da palavra no Via Fides sobre este tema. Mas voltemos então ao tema de maneira muito concisa, apenas para dizer: o problema fundamental neste texto é a identidade de Jesus. Volto sempre ao Papa Bento XVI, ao teólogo, se São João é chamado teólogo, o amigo do Senhor, então, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso teólogo, o último dos grandes teólogos, é sem dúvida, o último teólogo, na minha perspectiva, é realmente o Papa Bento XVI. O teólogo, no sentido, colocando aqui o artigo, é o teólogo, é o Papa, não o artigo indefinido, mas o artigo definido. Ele é o teólogo e, portanto, ele nos ajuda a perceber que o problema de fundo é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E tomando as palavras de Vítor Missola, o livro que eu tenho aqui, muito bem, deixa-me levantar. Este livro, de Vítor Missola, onde ele fala sobre Jesus e hipóteses sobre Jesus, né? Vittorio Missori, em italiano. Ele aqui, na introdução, já li há muitos anos, portanto, mas ele na introdução nos faz perceber realmente que a identidade de Jesus também é um problema. Mas é um tema que certamente aprendeu com o grande mestre José Ratzinger. E a verdade é esta: a identidade de Jesus. Caro irmão e cara irmã, quando no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, ou no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Jesus sabe que a sua identidade é uma pedra de tropeço para a maior parte dos seus contemporâneos. Mas a verdade é que nos dias de hoje continua a ser um problema. Ontem tive uma conversa com alguém que veio aqui ao atendimento, alguém que renegou a própria fé. E então na conversa eu disse que cientificamente é errado negar a existência de Deus. Ou seja, mas é verdade que muitos vão dizer que segundo a ciência, procurando justificar aqui e acolá. Portanto, voltamos à identidade de Jesus. A identidade de Jesus continua a ser uma pedra de tropeço. Infelizmente, hoje mesmo dentro da Igreja, falta muitas vezes essa clareza. Jesus não pode ser nivelado, Jesus não pode ser colocado à altura de Buda, de Maomé. E a nossa religião cristã não é igual às outras religiões, não pode. Não pode. Os mártires não morreram para que nós fôssemos iguais aos outros. Não.
há uma questão fundamental, e a questão fundamental é: Jesus é o sentido supremo da existência. O cristianismo é a religião fundada por Deus. Atenção, porque Jesus é Deus. E quando nós descobrirmos isso, então nós teremos uma outra perspectiva da vida, da fé, do caminho. E precisamos hoje, mais do que nunca, redescobrir esta verdade. Jesus é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. E, portanto, se Ele é Deus, a religião instituída por Jesus é a religião de Deus. E todas as outras foram instituídas por homens. E aqui está a grande diferença. E se nós seguimos aquilo que Jesus diz, então nós devemos, literalmente, cumprir aquilo que é o desejo de Deus. Ou seja, anunciar aos nossos irmãos que andam no erro, que estão perdidos e que não há salvação fora da igreja. Esta Eclésia nunca salvos. Ou seja, não há salvação fora da igreja. Se não comungarmos o corpo e o sangue do Senhor, não teremos vida eterna. E esta é uma verdade, caro irmão e cara irmã. E alguém nos pode dizer, sim, mas e a bondade e o amor, caro irmão, que nos salva não é o amor. Atenção, e passo a explicar em que sentido. Deus é amor, diz São João, e por amor morreu por nós, e o amor que sentimos por Deus. Não nesse sentido, atenção, não no sentido bíblico, porque isto pode ser interpretado. O que é que nós entendemos por amor? São João nos vai dizer, amar a Deus significa cumprir os seus mandamentos. Então, é claro, não pode existir amor que não seja em relação com aquilo que Deus instituiu. Se aquilo que Deus instituiu não está a ser vivido, não está a ser seguido, então, caro irmão e cara irmã, este amor não é objetivo, é um amor subjetivo. Ou seja, não é um amor que está em relação com o amor objetivo que é Deus. Faço-me explicar. Ou nós seguimos aquilo que Jesus diz, ou então andamos aqui à procura de hipóteses, de teorias, de fazedores de opiniões. Não, e não é este o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é claro. Há uma única fé, há um único batismo e a salvação apenas na Igreja. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que nós seguimos. Este é o caminho que nós seguimos. Foi por ela que os mártires morreram. Foi por ela que os santos deram a vida. Foi por ela que a Igreja viveu e vive no tempo e no decorrer da história. Portanto, meu irmão e minha irmã, ser firme, ser forte. Descubra quem é Jesus e a sua vida estará cheia de sentido. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.